vou começar. E aí, quando eu os três falam, eu ou a gente deixa Boa noite. Oi, Lucas. Oi, Érica. Oi, gente. a cada grito de ódio que pede, vai ecoar Marielle presente. Aí a gente vai dar uns minutinhos pro pessoal ir entrando, tá? E aí já já a gente começa. Deixa eu ver se dá pra ver as cores. Na negação do que eu sou, reconstruir. Declaração do que eu sou, me construir. Na negação do que eu sou, reconstruir. Declaração do que eu sou, olhei pro jornal, olhei a revista, dizer que eu nasci, contra que foi, olhei pro jornal, olhei a revista, dizer que eu nasci, contra que foi. Na negação do que eu sou, reconstruir. Declaração do que eu sou, me construir. Na negação do que eu sou, reconstruir. Declaração do que eu sou, olhei pro jornal, olhei pra revista, dizer que eu nasci, contra que foi, olhei pro jornal, olhei pra revista, dizer que eu nasci, contra que foi.
A Mauri entrou. Meu filhote lindo, o Iris Brasil. Oi, Osmar. Oi, Ingrid. Amor da minha vida. Tudo bem, gente? Oi, gente. Todos bem? Ai, gosto. Já ganhamos corações aqui. Vários corações. Gosto. Já começou daquele jeito, exatamente. Sabe como é? Aqui a gente começa daquele jeito sempre, é isso. Gente, hoje a gente tem, como vocês já sabem, uma convidada super especial que já está... Ai, ganhei o coração dela, inclusive. Que já está aqui online, tá? Com a gente. E logo a gente já vai chamar, tá? Érica, só um minutinho. Então, teremos a convidada Érica Magno. E queria começar a live primeiro contando um pouquinho, né? Sobre o porquê dessa música, que eu acho muito interessante, tá? Essa música se chama Negração e ela é de um grupo que se chama Funmilayo Afrobeat Orquestra, que é um grupo exclusivamente, inteiramente de mulheres negras, composto por mulheres negras, o que é um marco para o Afrobeat, que é um ritmo musical nigeriano fundamental para a luta contra a ditadura sanguinária que tomou conta do país africano na década de 70. Isso é um marco, porque o Afrobeat geralmente ele é representado por homens. Então, esse grupo veio justamente com essa ideia, com esse objetivo de quebrar isso. E, bom, deixa eu contar isso aqui que é rapidinho e é interessantíssimo. O grupo Funmilayo, ele surgiu em São Paulo, registrado, né, de que se tem registro. Este é o primeiro grupo, ou conjunto, o primeiro conjunto de Afrobeat formado apenas por mulheres. E aí, eu quero explicar por que eu tô achando interessante essa música e esse grupo. Porque o nome deste grupo é Funmilayo, em homenagem a Funmilayo Kuti, uma professora e ativista dos direitos das mulheres. Ela era nigeriana, mãe de Fela Kuti, que foi o pioneiro do Afrobeat. Funmilayo Kuti foi apelidada, inclusive na época, de Mãe África, por conta da luta feminista dela, e principalmente lá na Nigéria. E, enfim, a luta dela foi indispensável para o sucesso do Afrobeat. Só que apesar dela ter sido a grande referência política e de luta, né, para o Fela Kuti, que foi o pioneiro do Afrobeat, ele é o nome conhecido, o nome que quando você pesquisa sobre Afrobeat aparece o nome dele. E é isso, né? Apesar de toda a genialidade dele e todo o talento, toda a credibilidade que ele tem, ele ainda não escapou do machismo que já existia, né? O machismo que acabou fazendo com que a biografia da mãe dele, que foi tão importante historicamente, a biografia dela foi historicamente esquecida, né? Apagada. E, bom, um apagamento histórico, como eu anotei aqui. E, como eu anotei aqui, isso é só mais um caso da prática sistêmica de excluir mulheres ou não reconhecer as suas contribuições. Beleza? Era só uma coisinha. Queria falar isso. Era só isso, né? Eu ia dizer, mas não vou mais, né? Não falei nada. Nem vou falar nada mais. Mentira, você. Então, depois dessa introdução essencial e importantíssima da Má, esta ligeira alfinetada, hoje estamos... A live das Fro e a Casa das Fro está comemorativa do dia 25 de julho, que é o Dia Internacional de Luta da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Essa data foi fixada, né, foi definida em 1992, no primeiro encontro de mulheres latino-americanas e afro-caribenhas, que aconteceu na República Dominicana. E ele aconteceu
Em grande parte porque muitas das pautas feministas do feminismo liberal não contemplam, ainda hoje, as questões das mulheres negras, das mulheres latinas e das mulheres caribenhas, ou enfim, das mulheres não brancas, né? E aí esse foi um marco muito importante para o movimento feminista negro. E aí em 2014, governo Dilma Rousseff, pela Lei 12.987, dia 25 de julho, foi instituído o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Teresa de Benguela foi uma rainha quilombola, foi uma líder quilombola que viveu no século XVIII e pela gestão dela, pelas mãos dela, o quilombo Quariterê, no Mato Grosso, resistiu por mais de 2 décadas. Ele foi atacado e dizimado pelo poder institucional na época. As informações que a gente tirou são do Coletivo Teresa de Benguela, @Coletivo Teresa de Benguela, e do Geledés, acho que é assim que fala. E aí, ainda, como se não bastasse isso, no dia 27, que foi ontem, segunda-feira, celebrou-se, se é que se pode usar essa palavra, o aniversário de Marielle Franco. E aí, mais um ano se passou, mais um ano em que, bem, ela estaria comemorando se estivesse viva, e aí é mais um ano e mais um momento que a gente continua se perguntando quem mandou matar Marielle Franco. Então, dito isso, com as devidas introduções, o devido respeito e a devida licença a todas essas pessoas, a gente tem uma convidada muito especial para falar hoje sobre a história de ser, sobre como é ser uma mulher negra no forró e uma mulher negra na dança. E aí, com vocês, a maravilhosa, incrível Érica Magno. E aí, Érica vai fazer as devidas apresentações. Ela mesma. Tô te chamando, Érica. Acho que é assim. Acho que tá acontecendo. Vamos ver. Hello! Olá! Oi! Bem-vinda! Olá, minha gente! Obrigada pelo esse convite. Essa aula já de começo, né? Que incrível! Adorei! Amei! Já começando com o pé no peito, aqui é assim. Tô vendo, gente! Sem carinho, só vai! Isso aí. Bom, e aí, Érica, já? A bola tá com você, se apresenta, se fala, deixa, conta aí pra Só gente vai. essa mulher incrível, que esse cabelo maravilhoso. Esse cabelo maravilhoso na quarentena. Muito bem, gente. Então, muito prazer a quem não me conhece, Érica Magno. Eu trabalho com dança já faz alguns anos, pouco mais de 10 anos, digamos assim, que eu trabalho mesmo com dança. E eu comecei a minha formação, assim, de criança mesmo, né? Assim, tipo, a nossa formação de corpo dançante é desde a hora que a gente nasce. Porque a gente vai ganhando essa experiência, vai ganhando memória muscular, memória de movimento. Comecei com balézinho, aí fui para ginásticas, ginástica olímpica, ginástica rítmica, natação, surf, um monte de coisa, dança de rua, blá, blá, blá. E quando eu tinha 15 anos, me apaixonei pelas danças a dois. Entrei numa escola de dança de salão e foi aquele amor, a primeira dança, né? E depois disso, né, que na verdade, o forró não foi a minha primeira paixão, assim, de cara. Eu era tangueira de coração. Então, ainda sou, né? A gente não deixa de ser, ainda sou apaixonada por tango. E o forró ele veio depois de descobrir um pouco mais sobre o forró, fui me apaixonando pela cultura em si, né? E pela egrégora do forró em si. E aí tô nesse mundo até hoje. Então hoje eu vim falar um pouco de dança, de forró, de tudo mais. Você quer começar com pergunta ou não? Ou a gente... Sim, Teve alguém que mandou pergunta, né? Mandem perguntas. Bom, vai procurando que eu vou perguntar. Vou brincar Queria saber do processo, conta um pouquinho pra gente do estúdio, da escola, de como foi o processo dele. Gente, mandem perguntas pra Erika que a gente vai atualizando aqui, tá? sim. Os comentários estão abertos.
Sim, por favor. Bom, a história. Então, eu tenho uma escola de dança aqui em Santos, sou de Santos, a gente já falou isso. Então, eu tenho uma escola de dança aqui em Santos. Essa escola vai fazer agora em agosto, faz 8 anos de vida, a escola. Obrigada! Então, Estúdio Contratempo, fazendo 8 anos já aí. Quando eu comecei a dançar, assim, eu encontrei, inclusive, dança de salão, né? Encontrei, inclusive, um diário meu lá falando, assim, sobre projetos de vida, quando eu tinha meus 18 anos, 17 anos, escrevendo o que eu queria pra minha vida. Eu tava lá, assim, abrir o meu espaço de dança e tal. Já era muito foco, muito meta desde aquela época, porque eu queria levar a dança de todas as formas possíveis, né? E eu abri a escola em 2012 com o intuito mesmo de levar a dança para mais gente, só que com o intuito de levar qualidade de vida e não simplesmente só movimento por movimento. Eu sou formada em terapia ocupacional pela Unifesp e também em dança-terapia no método Maria Fuchs, pelo Pio Campo. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre como que a dança realmente pode ser um processo terapêutico, né? Como a dança pode salvar nossas vidas de diversas formas. E acho que esse é o meu objetivo aí dentro de ter um espaço, de poder multiplicar mais, né, essa paixão pela dança. E aí, na minha escola, eu abri ela com todos os ritmos, todas as danças de salão, tem balé, tem jazz, tem hip hop, tem de tudo, né? Ela não é só uma escola de forró, né? Não é só focada no forró, apesar de agora ela ser o carro-chefe dela, né? Maior é o forró. E aí foi esse processo, assim, devagarinho fui abrindo, a escola abriu, tipo, num espacinho pequeno, era só uma sala de 70 metros, eu lembro, 60, 70 metros quadrados. Aí agora a gente tem umas 3 salas, né? São 2 salas grandes, uma pequena para aulas particulares, a gente já tem um espaço muito maior, já foi conquistando também mais espaço na cidade, em reconhecimento. Então, do começo, a gente começa de pequenininho. Antes de abrir escola, eu alugava espaço, tipo, 2 vezes na semana, eu alugava uma salinha que era uma casa, tinha uma sala, e alugava lá para dar aula 2 vezes na semana. Então, eu sempre falo assim, para quem está pensando, às vezes, em ter seu próprio negócio, ter o seu, sabe, o seu próprio investimento, do começo é de pequenininho, gente. É de pouco em pouco. Às vezes a gente quer começar já grandão, e não é já grandão que começa, a gente começa devagarinho mesmo, mas chega lá. Vai patente. Vai rolar. Vai. Vai. E assim, ninguém acreditava, né? Quando eu comecei, vou abrir a escola de dança. Todo mundo, escola de dança, pelo amor de Deus. Isso não dá certo, para de ser louco, sabe? Tipo, todo mundo desacreditava, mas quem tinha que acreditar, acreditava, que era a minha família, né? Então, as pessoas principais estavam ali realmente do meu lado, me apoiando, minha mãe sempre ali abraçando as loucuras todas. Você deve ter ouvido a frase clássica que a gente sempre escuta, que é: por que você vai ser, além de dar aula de dança, também trabalha? Exatamente. Não, ainda mais assim, me formei na Unifesp, né? Aí todo mundo assim, mas você não vai trabalhar como terapeuta ocupacional, você não vai para uma instituição, né? Alguma coisa certa, ganhar salário e tudo mais. Aí eu falei, gente, eu tô fazendo já o que eu amo e tô dedicando todo o meu tempo pra isso. E as pessoas acham que a gente não gasta energia e tempo, sabe, pra ter uma escola de dança, né? Gasta muita energia e muito tempo, né? Porque além de dar aula tem que administrar, enfim, né? Mas ouvi demais isso. Você só dança? Eu, como assim só dança? Mas você fica feliz, você dança, né? Isso aí é alegria, isso aí é bom, né? Exatamente. Não, e tem isso, né, deve ser ótimo, você não tem estresse. Gente, é trabalho, gente. Tem estresse, tem que pagar conta. Galera, a gente dança um forró e a conta de luz paga, é isso. Eu chego no banco e aí eu danço um forró e o moço paga minha conta de luz. É incrível. Seria incrível. Poderia ser assim. Você ajusta, nossa, sua postura, deixa eu te arrumar a sua cervical, pronto, paguei minha conta de telefone já.
Acabou. Não vamos negar que conseguimos também muitas permutas, né? Porque a gente vive de permuta, né, gente? Para fazer uma unha, para fazer um... Mas, assim, conta de luz a gente não consegue permuta, não. Ainda não, alô, Enel. Fica a dica aí. Bora aqui com a gente. Ó, Érica, surgiram perguntinhas aqui. Deixa eu tentar olhar. Aí eu já vou falar e você vai respondendo. Vou falar todas, você vai respondendo. Diga. Ó, surgiu uma que é: quais são as maiores dificuldades de manter uma escola de dança? E Certo. uma outra. Ah, essa aqui é da. Opa! Camilais. As pessoas usam Nix. Nix eu voltei pro Messenger, não sei se perceberam. Mas tudo bem. Camila. E o Rick perguntou, entendendo que a dança é um espaço de terapia, como torná-lo mais saudável? Digo porque ainda vejo nos forrós manifestações de racismo, gordofobia, assédio, dentre outros. Perfeito. Bom, dificuldades de ter uma escola de dança. Eu acho que são... Isso eu vou falar assim do que eu acho. Acho que é uma dificuldade de ter um negócio. De ter o seu próprio negócio, né? Não é uma escola de dança em específico, mas você vai ter que lidar com as incertezas. Você não tem mais salário, tá? Então você vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro. Então, no meio de uma pandemia, que os alunos saem, que os alunos param, alguns continuam, mas não todos. Então a gente tem crise. É óbvio que a escola está em crise. É óbvio que todas as escolas estão passando por momentos bem difíceis agora, né? Então, essa é a dificuldade mesmo de ter uma escola de dança. Mas se você ama o que você faz, eu acho que você faz valer a pena. Entende? Você faz a coisa acontecer e vai valer a pena, porque todo trabalho vai ter uma parte ruim. Às vezes você vai estar ganhando super bem, super estável, mas você está insatisfeito de outra parte. Sempre vai ter os ossos do ofício. Então, você tem uma escola de dança, você vai ser uma pessoa pública. Provavelmente, se você não gosta disso, você tem que pensar que você vai estar um pouco mais em evidência. Tem gente que não gosta, né? Então, fica aí o ponto de observação. Tem gente que aprende a gostar. Tem gente que aprende a gostar. Vai ter que lidar com essas incertezas financeiras, né? Estabilidade financeira, você vai ter que estudar aí bastante, né? sobre educação financeira. Ai, Sheila Santos, deusa maravilhosa, rainha da minha vida. E é isso, assim. No começo, eu fiquei bem insegura, né? Com medo mesmo, assim, de não dar conta. Mas aí depois você vai vendo que todo começo é bem difícil e a gente tem que entender que vai melhorar e depois vão ter crises. E aí você vai ter que aprender a lidar com as crises. Então eu digo isso assim, para qualquer negócio. Qualquer negócio vai ser assim. Não é uma escola de dança em específico, né? E é isso. E da segunda pergunta sobre como manter esse espaço terapêutico por conta de todas essas outras questões que acontecem, e acontecem mesmo, a gente ainda vê muito racismo, a gente ainda vê gordofobia, machismo, porém, a gente tem que concordar que o que a gente vê hoje é bem menor do que a gente já viu um dia, né? Então o cenário já tá melhor e estamos lutando para que isso melhore cada vez mais. Quando você procura a dança como o seu processo terapêutico, você tem que começar a observar ela realmente como terapia, digamos assim. Então, você vai para uma aula de dança, eu vejo, por exemplo, pessoas que têm problema com socialização. Então, ela vai para uma aula de dança para poder se socializar. E aquilo vai ser o terapêutico dela, né? Então, às vezes, a aula de dança já é um processo terapêutico, ela vai estar sendo bem encaminhada, né, dentro disso. Ah, mas eu não comecei com uma aula, eu comecei já indo para o forró direto. Tudo bem, encara isso como um processo terapêutico, não vai só e esquece. Reflete sobre aquilo. Né? Se você quer encarar isso como uma ferramenta terapêutica, torne-a terapêutica. Então, vai com reflexões, traga isso para sua vida. Tudo que a gente aprende na dança, a gente pode refletir no nosso dia a dia. Tudo que a gente aprende na dança reflete no nosso dia a dia. Questão de autoconfiança, questão de respeito com o espaço seu, respeito com o espaço do outro, tempo de aprendizagem, né? Sinergia, comprometimento. Então, tudo isso a gente pode trazer. E isso pode ser terapêutico. Eu sempre falo, eu sei sempre esse exemplo.
Eu também faço yoga, hoje em dia eu tô estudando para ser professora de yoga também. E eu falo assim, você pode ir para aula de yoga pensando que você vai aprender a meditar e a ser iluminado e tal, e não levar isso para sua vida. Você vai lá, faz um monte de asana, volta para sua vida e não reflete, e não aplica, e não adianta nada. E não adianta absolutamente nada. Então, se você quer que algo seja terapêutico, você precisa trazer isso para sua vida, se refletir, se questionar sobre todas essas questões. Exatamente. Uma coisa que a gente até falou nas lives anteriores, que a dança, ela é uma prática social, então ela reflete a sociedade como ela está naquele momento, né? Então, do mesmo jeito que a dança reflete a nossa vida pode refletir o que a gente aprende na dança, né? Então, a dança é a vida é a dança. Exatamente. A gente consegue. Se eu aprendi a respeitar o meu par e a ouvir o meu par, por que eu não vou levar isso para minha vida, né? Então, eu posso levar isso para minha vida e ouvir as pessoas, e, enfim, né? Várias outras questões que a gente aprende na dança. E é muito subestimado isso, né? A gente é tão potente. Nossa, é tão potente, gente. Porque quando a gente fala de dança, a gente está falando de corpo. Nosso corpo que é nosso templo. Ele que carrega todas as nossas histórias, né? Todas as nossas dores, histórias, amores. A gente carrega na nossa pele, no nosso músculo, nos nossos ossos. E quando a gente expressa isso, a gente deixa o nosso corpo falar, ele traz muita coisa sobre o nosso autoconhecimento, sobre o que a gente está sentindo, que às vezes a gente não consegue verbalizar, mas o corpo consegue te dizer, né? Então, o corpo é uma ferramenta potente de autoconhecimento. É uma ferramenta terapêutica, se você quiser que seja. Se você quiser, exatamente. E aí, falando desse corpo, desse corpo que vivencia, que o corpo que dança é o mesmo corpo que trabalha em outras coisas, ou na mesma, que luta, que dança, que se diverte, que chora, que sofre, enfim. E é esse corpo que carrega histórias nossas, carrega histórias da família e tudo mais. E aí, queria que você falasse um pouquinho de como você enxerga a participação das corporalidades, mais do que dos ritmos em si, mas das corporalidades das culturas africanas e das culturas indígenas dentro da sua dança, das suas vivências e dentro do forró, enfim, porque você não dança só forró, então como que é esse atravessamento aí desse corpinho maravilhoso? Então, vamos dizer assim, que basicamente a cultura afro, ela tá no Brasil, né? A nossa cultura é afro-brasileira, vamos dizer assim, né? Porque ela traz muita coisa. A gente não tem como negar que o lundu, o cateretê, que são ritmos africanos, influenciaram tantas coisas que hoje a gente fala que são ritmos brasileiros, mas tudo isso foi influenciado por ritmos africanos, né? Então, o baião, o samba, tudo isso é influência africana. E é lógico que dentro dos movimentos, aí falando de música, né? E aí os movimentos vão vir. Porque é um corpo que já vem desde aquela época. Quem que é o Brasil, né? Quem é o brasileiro? Essa mistura de africano, com indígena, com europeu, com tudo junto, né? Hoje em dia o brasileiro é essa mistura toda. Então é lógico que a nossa dança tem toda essa mistura. A gente fala de uma dança 2 que pode ser influenciada, por exemplo, pela valsa. Mas dentro do ritmo dela tem as batidas africanas. Por exemplo, no forró tem o manquinho, que a gente chama, né? Tem gente que chama de manquinho, tem gente que chama de amassa cacau. Isso daí é um passo de influência indígena, vamos falar assim, né? Dando um exemplo de uma movimentação. Então, a gente tem influências de todos os cantos. Então, o nosso corpo, ele traz essas histórias, essas várias histórias aí de nossos descendentes africanos, indígenas e tudo mais. Me surgiu uma pergunta agora. Na real, eu queria que você comentasse a sua opinião sobre o forró. A gente vai acabar ficando mais no forró, porque, né? Eu vejo muito que no forró, apesar das suas influências,
apesar das suas influências serem africanas e indígenas, e ser toda essa mistura, hoje em dia acaba acontecendo uma eliminação de algumas características dessas referências. Como, por exemplo, o quadril, o movimento do quadril, a base do chão, a ligação com a terra, essas coisas assim. Eu queria que você comentasse, porque não estou falando que é errado, mas também não estou falando que é certo, só jogando aqui pro ar. Porque tem muita coisa que mudou mesmo. Sim, mas mudou, assim, depende de onde, né? Depende de onde. Exato. Porque assim, vocês comentaram até que, bom, a dança ela é esse reflexo cultural, né? A dança é um reflexo cultural, um reflexo sociocultural. Então, a gente já pode perceber as diferenças de estado. São Paulo dança um pouco diferente do Rio, que dança um pouco diferente do Espírito Santo, que se você for lá para o Nordeste mesmo, vai dançar um pouco diferente, né? Cada um tem seu sotaque. Sotaque. A gente não tem sotaque só na voz, a gente tem sotaque no corpo. Porque é diferente, né? Você não vai falar que um paulista vive exatamente igual um nordestino, não é? É diferente, vai dançar diferente, né? Tem algumas características outras. Então, pensa assim, quando o forró começou a ser dançado a dois, era a base 2 e 2, 1 e 1. Vai, 2 para lá, 2 para cá, 1 e 1 no lugar, uma arrastada para lá, uma arrastada para cá. Não tinha muita coisa. Mas tudo foi evoluindo. Como eu falei assim, tudo vai agregando, né? De acordo com o que a cultura do local vai te trazendo. Aí a gente foi inserido os giros da lambada. Tinha lambada na época, a lambada estourou. Aí os giros da lambada foram inseridos no forró. Principalmente para cá, para o Sudeste. Né? E aí depois chegou, vamos colocar uma sacada de perna do samba de gafieira. Que as sacadas do samba de gafieira vieram do tango também. Né? Então, uma coisa que influencia a outra, que junta, que mistura, e aí o corpo vai ficando diferente. Porque como a pessoa se identifica, né? Não tem realmente certo ou errado. É como a pessoa se identifica. O que eu acho errado é quando se coloca como errado, por exemplo, numa aula. Você não pode soltar o quadril. Não, você pode, se você quiser. Né? Estou te ensinando um estilo, mas aí fica a seu critério, né? Ver como o seu corpo funciona melhor e como você quer se expressar. Eu acho que dança é expressão, ela não pode ser limitada. Existem estilos, aí você vai dentro daquela casinha que você acha que é mais confortável para ti. Existe essa... falando do que mais do que o estilo, né? Tipo, o que realmente seria errado é quando você tenta limitar esses corpos, né? Quando você tenta encaixar esses corpos em um padrão, em uma estética que eles não se adequam. E aí, inclusive, principalmente falando de quadril, é quando você tenta, tipo, tirar a movimentação do quadril, quando você tenta tirar o quadril da pessoa. E, gente, o quadril da pessoa está lá, é seu quadril. Do mesmo jeito Sim. que várias vezes a pessoa fala, não, mas para de empinar a bunda. Você fala, esta é a minha bunda. Ela tá aqui. Ela tá aqui, Sim. desculpa. Eu não estou empinando. Eu acho interessante quando a gente talvez até pega aquela proposta, experimenta e vê como funciona no nosso corpo, né? Porque é o que eu falo assim, quando você vai aprender algo novo, você tem que ir aberta, né? Tipo assim, eu já danço forró, aí eu vou numa aula de um outro professor que dança um outro estilo, aí eu vou começar a analisar aquilo. Não, se eu tô lá naquela aula, eu vou me abrir para isso. Vou experimentar no meu corpo e ver se aquilo serve para mim ou não, né? Porque existem técnicas, diversas técnicas, é lógico. E assim, tem muito aluno que vem sem consciência corporal. E aí o professor ele vai dando caminhos para que ele atinja essa consciência, mas que a partir disso consiga criar, né? Quando eu dou minhas aulas de charme, quando eu comecei a dar aula de charme, né, no forró style, essas coisas, eu fui pra cá com as aulas prontinhas, assim, vamos com o bracinho pra lá, vamos com o bracinho pra cá. E aí depois eu fui modificando um pouco, né, dando esse espaço de experiência. Tipo, o que eu consigo fazer no tempo X, o que meu braço, para onde que ele vai, aonde que eu tenho espaço, então eu consigo ir por aqui, meu quadril consegue mexer, né? Então, aprender o teu corpo a funcionar com outro corpo. Eu acho que é mais sobre isso,
né? E não sobre uma caixa fechada. E aí, Oi, o que você querida. falou de Amanda. várias Éricas maravilhosas e coraçõezinhos subindo, gente. E aí vai muito do que você falou, você estava falando de dança terapia, e você estava falando até mesmo de yoga, nesse lugar de consciência corporal, de autoconhecimento, de cuidado com o corpo, também te deixa mais seguro nesse lugar para você entender e as limitações, não no sentido de se limitar, mas no sentido anatômico mesmo. Então, às vezes, te propõe uma estrutura, e aí, sei lá, por exemplo, falando de mim, uma vivência X da dança contemporânea, eu não consigo ficar com as pernas super juntinhas por causa de uma anatomia, de coxa grossa, de quadril, de bacia um pouco mais introvertida. Então, tipo, ok, eu vou, não é tipo, não vou fazer porque não é isso. Mas, assim, não vai, tem uma parada ali que não vai rolar, não se adequa àquele corpo. E aí, isso também é muito importante saber a gente ter responsabilidade sobre o nosso corpo, né? De falar, olha, então, da hora, legal, vou até aqui. E do professor ter essa sensibilidade, né? É despertar esse cuidado. Despertar esse cuidado contigo, com o outro, observar até onde você pode ir, até onde é confortável para você. Né? Eu falo muito para as alunas se olharem dançando, para ver o que elas acham bonito nela. Assim, não... Tudo bem, ela pode ter quem se inspirar. Às vezes a gente olha uma dança e fala, poxa, que lindo, eu gostei desse braço, eu gostei desse quadril, vou tentar fazer parecido, mas não igual, porque não vai ser igual. Né? Cada um tem a sua identidade, e isso que deixa a dança bonita. Quando você coloca a sua identidade ali, e tá tudo bem, sabe? Você não precisa ser igual a ninguém. Até porque, né, falar de tentar copiar alguém, assim, a melhor receita para frustração ever, assim. Tentar fazer igual alguém, vai dar ruim. Por que a gente fala isso? Porque a gente faz às vezes ainda. Mas é um processo também. E aí, falando nessas inspirações, queria que você comentasse um pouquinho das suas influências, assim, dos professores, tá? E aí, citar nomes ou citar nomes, enfim, mas, tipo, as influências, pessoas que te influenciaram, que te inspiraram no começo. Então, bom, eu comecei com tango, né, como eu falei para vocês. Então, eu comecei com o João Carlos, hoje em dia ele mora na Holanda. Carlos e Mirella, depois se vocês quiserem procurar aí nos YouTube da vida, Carlos e Mirella, vão ver vídeos de tango incrível dele. Então, assim, o Carlos, ele foi meu primeiro professor, ensinou gafieira, bolero, blá, 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 mas como ele era tangueiro, ele deu essa assertividade, assim, no tango. E querendo ou não, eu trago um pouco desse corpo pro forró, né? A gente larga o tango, mas o tango não larga a gente. Até porque quando eu comecei a dançar o forró, quem foi o meu mestre do forró aí foi Evandro Paes, que ele que me trouxe para esse mundo forrozeiro mesmo. E aí o Evandro falava assim, relaxa o joelho, pode, né, não precisa deixar o joelho hiperestendido. Eu falei, gente, eu vim do tango. E eu tava com o joelho hiperestendido por causa do tango, né? Tango pra forró. Pois é, assim, tem muita coisa que encaixa, mas aquela coisa do sotaque do corpo, do jeito do corpo se portar, né, era um pouco diferente. Aí eu fui me adaptando, achando esse meio termo, e foi muito legal poder conseguir viajar entre os dois corpos, né? Aí foi quando eu fui descobrindo que tudo bem, você consegue ter essa flexibilidade de corpos dentro da sua dança, independente do ritmo. Inclusive, mesmo no tango, não precisava ficar com o joelho cravado, né, o tempo inteiro. Essa coisa de escutar o corpo, o que me machuca, o que não me machuca. Aí, essa maravilhosa que tá aqui, ó, a Margarete, mandando um coraçãozinho, ela foi minha professora de jazz. Tá? Ai, maravilhosa. E a Margarete, ela nunca ouviu falar isso, mas assim, o jazz, ele deu muita influência pro meu corpo, porque saber dançar sozinho é muito importante. Saber dançar sozinho é muito importante. Te dá aquela consciência. E o jazz foi uma das coisas que eu mais me apaixonei de dança solo. Margarete que mandou ver quando eu era adolescente, né? Comecei o jazz acho que com 15 anos, dos 15 aos 18 anos, mais ou menos, com ela. Foi incrível. E aí teve o Evandro Paes, então, com forró. Aí trouxe esse forró de balada, né? A gente fala que é o forró de balada aqui de São Paulo, que era um pouco diferente do forró de dança de salão. E fui tendo outras influências. Hoje em dia, uma das pessoas que eu me inspiro bastante na dança é a Milena. Eu gosto muito da dança dela, da Milena Moraes. Que é uma dança leve, fluida, né? Que não
não é tão marcada. Eu acho lindo também as danças marcadas, mas eu gosto desse flow na dança, que não é tão marcado, né? Então, gosto bastante da dança dela. Sheila, que estava aqui também, não sei se está ainda. A Sheila, inspiração para várias coisas. Já fiz várias aulas com ela, maravilhosa. Ela fala muito sobre isso, da gente estar dentro da nossa personalidade, dentro da dança, né? Então, essas são as minhas maiores inspirações, eu diria, assim, os meus maiores professores aí da dança. Já temos vários nomezinhos, alguns conhecidos, outros menos conhecidos, da gente para pesquisar, porque, gente, é isso. Quando você chama uma pessoa, o conhecimento é uma coisa mágica e linda que ela enraiza, assim, ela vai criando galhos e aí você vai indo e super vai indo. Uma coisa que você falou da dança, das danças a dois para as danças soltas, que eu me lembro muito, é que eu comecei na dança de salão também. E aí eu fui fazer o curso técnico de dança, técnica de artes. E aí, não sei se é assim ainda, na época tinha uma audição, assim, eram 2 dias de um dia prático, você tinha que fazer uma sequência, criar uma sequência solo. Malandro, o pânico que eu tinha, porque eu só sabia dançar com outra pessoa e eu nunca tinha dançado sozinha. E aí fica um negócio desesperador. E aí, principalmente, porque, beleza, você fica lá, você milita, você estuda, nananana, mas assim, no final do dia você ainda está na geleca do universo e eu era conduzida prioritariamente. E aí existia uma questão de autonomia mesmo. Assim. Fazia ali, dança tudo bem, fazia pior que tentava, mas, gente, era um rolê. E aí eu tenho visto que para muita gente, inclusive aqui na Casa das Flores, que a gente já começou na loucura do isolamento social, tem sido uma descoberta, uma redescoberta esse dançar sozinho e essa construção de autonomia e incrível para preparação para a dança 2. Então eu vejo que hoje tem muita gente que talvez já vá, quando voltar para as danças a 2, já vai ter um sofrimento menor do que eu tive, por exemplo, quando eu precisei sair, né? E aí, como você vê isso nas suas aulas, você está dando aula online, enfim, das questões das pessoas dançando sozinhas, assim, dessa experiência de tornar, principalmente as danças a 2, que agora estão menos a 2 ou estão a 2 de outro jeito. Sim, eu sempre ressaltei essa importância para os meus alunos. Toda vez eu falei, gente, faz uma aula de dança de rua, faz uma aula de jazz, faz uma aula de balé, aprende a mexer teu corpo sozinho, você precisa. Aí vamos falar da dança para a vida para a dança. Aprenda a ser sozinho, aprenda a se divertir sozinho, se divertir com o seu próprio corpo, né? E aí quando eu trago bastante isso na dança terapia também, nas vivências de dança terapia, se diverte, para onde teu corpo vai? Não precisa ter tanta técnica assim para dançar sozinho também em casa aí na tua quarentena. Para onde teu corpo vai? Sabe? Eu coloco uma música e para onde meu quadril vai? Para onde minha cabeça vai? O que eu posso fazer? Quais são as minhas potencialidades? Quais são os meus limites? Se conhecer a partir daí, né? E aí quando você conhece o teu corpo, a tua dança 2, ela fica tão incrível porque você tá independente e autônomo. Sabe? Você não depende do outro, porque quando você depende mais, ainda mais sendo vai estando no papel de conduzido, né? Vamos dizer assim, você depende totalmente da outra pessoa, porque você não se garante só. Então, se a outra pessoa desequilibra, você desequilibra também junto. Se a outra pessoa não te conduziu tão bem, ou você não entendeu tão bem aquela condução, você não vai para lado nenhum, porque você não tem autonomia do seu corpo. Né? Então, acho que é extremamente importante você saber dançar sozinho. Hoje em dia, as danças estão solos, né? As danças a 2 estão solo. A escola vai voltar agora, já também com danças solo. Vai ter forró solo, samba solo, zouk solo, salsa solo. Vai ser tudo solo. Então, mas eu acho que é tanta coisa para aprender sozinho. É tanta coisa para aprender sozinho que vai ser rico do mesmo jeito. Assim. Exatamente. A gente estava fazendo aula nesse esquema de aula online com o Jéssica Barreto e Mário Brasil, lá da Bahia. A Jéssica estava aqui, não sei se ainda está. Beijo. E aí tem uma das primeiras aulas sobre elas falando, tipo, gente, a quantidade de coisas que vocês podem aprender, que vocês podem estudar sozinhos e sozinhas, e que inclusive é preferível que vocês estudem sozinhos e sozinhas para dança 2. Então, tipo, desde equilíbrio, consciência corporal, tônus,
musicalidade, tem um universo de coisas para trabalhar, de assuntos para pesquisar, e que já te preparam mesmo para você ir depois para as danças 2 ou não, enfim, mas de ter essa construção, né? Sim. E aí eu queria, pensando nessas questões de autonomia e como a gente falou, de colocar, da escolha do autoconhecimento, de colocar ou não colocar o quadril, de acordo com o que você, né, pensa, se identifica. Eu, como a boa stalker que sou, sei que você tem uma pesquisa com twerk também. Sim! E aí, queria que você falasse um pouquinho como que tem sido esse trabalho aí, como que o twerk tá aí no seu... Se ele já estava aí no seu forró, se ele está entrando no seu forró. Então, na verdade, o o twerk, eu conheci o twerk, vamos dizer, há 2 anos e pouco atrás, quando eu tava morando em São Paulo, aí eu comecei a ir em umas aulas de twerk lá em São Paulo. E eu falei, gente, isso aqui é incrível, libera uma energia maravilhosa, quem não gosta de rebolar. Pra quem não sabe, o twerk é basicamente uma dança para mexer o bumbum, tá? É uma dança que começou lá nos Estados Unidos, comunidades negras dos Estados Unidos, principalmente em Nova Orleans. E ele traz bastante influência africana, inclusive, né? Então é bastante quadril. O twerk brasileiro, ele traz a influência do funk, né? Então tem os quadradinhos e tudo mais, as travadinhas, né? Que já não tem tanto no twerk americano. Aí a gente começou a trazer o twerk para Santos, que foi bem devagar, porque Santos é uma cidade mais fechadinha, digamos assim. E aí agora a gente começou a fazer a brincadeira do forró twerk, né? A gente começou a usar e aí as nossas aulas online de twerk hoje em dia tá cheio de forrozeiro, tá incrível. Eu fico pensando no primeiro forró, depois dessa pandemia. Vai ser uma loucura. Eu já imaginei que vai ser o que a dança com você, Juliana Freire, rebolando a alma. Meu sonho vai ter roda de forró twerk, primeiro forró pós-pandemia. É isso. E, na verdade, assim, o que eu gosto bastante do twerk é esse espaço para se conhecer, esse espaço para se soltar mesmo, né? Ou se divertir com o próprio corpo. Se permitir rebolar e também quebrar esses paradigmas. Tipo, o twerk, ele ainda é visto como uma coisa vulgar, né? Então, assim, porque eu mexo a minha bunda, então eu tô sendo vulgar. Eu não posso mexer minha bunda. Aí já tiram um quadril do forró. Aí falam que mexer o quadril é vulgar. Calma, gente, vamos voltar com essa... Que a bunda tá aqui, ela é pra mexer. E a gente precisa mexer o quadril. E quando a gente fala em questão energética, né, que eu tenho esses paranauê energéticos também, quando a gente mexe quadril, a gente movimenta muita energia no nosso corpo sutil, né? Então é muito potente mesmo mexer o quadril. Aí, assim, quem quiser fazer as experimentações, depois me chama. Posso mandar uma aula experimental de twerk pra você. Quero! E aí, pessoas, vamos nos encaminhando para o final. Então, se alguém ainda tiver perguntas para a Erika, manda aí. Eu sei que tem um delayzinho, né? Já manda rápido, gente. Enquanto isso, eu vou dar aqui uns avisinhos burocráticos antes da Erika se despedir. Nossa, a gente já esqueceu os avisos. Eu já cheguei com o pé no peito e ignorei os avisos mesmo. Eu tava ali trabalhando na edição, menina. Já foi. Então, gente, a live a gente sempre deixa aqui salva no IGTV, não fica mais no Story, né? Fica no IGTV. Sempre que é possível, sempre que o Instagram deixa, a gente salva e depois a gente sobe no YouTube, no nosso canal, tá? Como que chama a playlist de hoje? Porque normalmente a gente deixa as playlists de aula no Spotify da Casa das Pro, mas hoje a gente está usando uma playlist especial. Sim, a playlist de hoje... aqui, a playlist de hoje se chama... Cadê a... Enquanto ela descobre a playlist. A playlist de hoje se chama Dance and Resist. E é feita, inclusive, pela orquestra que eu mencionei no início. É feita pela Fumilayo Afrobeat Orquestra. Elas que fizeram essa playlist no Spotify. Então, sigam, muito interessante. Qualquer coisa a gente manda DM, manda na DM que a gente manda o link também.
E acho que por Siga, compartilha, curte, enfim, faça segue, segue a curte, gente. compartilha, salva, me manda no Telegram uma carta de amor. Segue, curte o arroba de... Qual é o seu arroba, Erika? Erika Magno Dance? Erika Magno Dance. Erika Magno Isso. Dance. E o do estúdio? Tem uma arroba do estúdio? Estúdio Contratempo. S mudo, Estúdio Contratempo. E eu queria fazer um convite também, porque este sábado vai começar uma vivência minha se chama Corpo e Terapia, vai ter exercícios de pranayama, respiratórios, alongamento e dança terapia, vai ser um combo, vai ser online, tá? Então quem se interessar, me chama aqui, vai começar esse sábado já às 4 da tarde. Bora, gente. Bora todo mundo. Vamos todo mundo. Sigam essa diva maravilhosa que está compartilhando a live conosco hoje. E é isso. Quem ainda não seguiu a Casa das Flores, siga também. Muito obrigada ao pessoal que está compartilhando aí, participando da nossa live. E temos alguma pergunta? Bi! Então, Erika, se você quiser complementar, concluir, falar, divulgar, enfim. Suas Acho que é considerações. isso. Acho que é isso, gente. Dancem, conheçam o seu corpinho, né? Se coloquem em experimentação. E aí agora que as coisas vão voltar, né? Aí você já vai estar com o corpinho mais preparado. Vai estar todo mundo mais rebolante também. Então, por favor, rebolem em casa, dancem em casa, mexam seu corpinho e se conheçam. É isso. Vamos tirar foto? Vou já. Sim! Vamos lá. Valendo? Aí. Vamos ver se foi. Vamos ver se foi. Mas acho que foi. Porque a gente tirou, o Carol Polés teve aqui semana passada, aí a gente tirou uma foto, ficou bonito. Aí a gente colou ela e falou, momentos do print do computador, que aí Carol Polés ficou tipo, Uau! não, então segura aí que a gente vai ver. Porque às vezes fica triste o negócio aqui. Vamos olhar. E aí, gente, nosso muito agradecimento para todo mundo que tem assistido, que tem apoiado a gente nesses momentos. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Amei participar dessa live especial com vocês. Muito obrigada. Então, é isso, gente. Agradecemos muito. E aí, semana que vem, estamos aqui novamente, toda terça, às 7h30. Sigam nós, sigam a Erika, se amem, se cuidem, se dancem. Isso. E se cuidem, se puderem, é isso. Se for voltar com as atividades, voltem com cuidado. E muito obrigada, Erika. Obrigada, Beijinho. gente. Tchauzinho. Tchau. Beijo. Fica aí sorrindo para a câmera, Mari. Pronto.